O ano de 2020, marcado pela pandemia, trouxe grandes reflexos, principalmente na área econômica da região do Grande ABC. O presidente da Câmara dos Lojistas de São Caetano do Sul, Alexandre Damasio Coelho, atendeu a nossa reportagem e analisou o cenário do setor na região do ABC. É interessante a pergunta porque é uma pergunta recorrente. Tanto o comércio quanto os distribuidores e indústria sofrem. A indústria não recebeu na ponta capital de giro, não recebeu o que devia ter feito e o governo prometeu. Então você tem dois parâmetros. A indústria com incentivos para manutenção de empregos, mas sem capital. E o lojista e o distribuidor que tem o incentivo e está completamente descapitalizado. Aqueles que tentaram projetar empréstimos em diversos bancos públicos tiveram seus empréstimos negados. Seja porque você tem um aparato contábil que dificulta a melhoria de entendimento da capacidade de endividamento das empresas, seja porque a burocracia foi uma burocracia ineficaz, ou seja, pediu-se muita documentação, verificou-se muita liquidez, num momento em que a gente não tem condição de prestar esse tipo de informação. Nós vivenciamos esses últimos 6 meses um comércio fechar, e o primeiro diagnóstico que a gente entende quando você vê a quantidade de lojas fechando é que o comércio e os PMEs, as pequenas empresas, não tinham um colchão. Eles não têm uma educação financeira que condicionou a permanência desses ambientes. Entre grandes empresas e pequenos negócios, houve também uma grande variação. Pelos estudos do SPC Brasil, da qual a CDL é detentora, a gente tem o seguinte aparato. As grandes indústrias têm lastro patrimonial e têm uma regularização fiscal e contábil mais evoluída. Grandes empresas têm patrimônio, grandes empresas têm seguro e grandes empresas têm a sua contabilidade em ordem. Cada cidade da região possui uma característica que interfere na economia. Você pode imaginar que Santo André, em territorialidade, teve um sofrimento de pandemia bastante grande, São Bernardo, mas você imagina numa ideia de território. Então, ambas cidades têm um problema de distanciamento dos polos comerciais muito grande, pelo excesso de população e de comércio, uma informalidade maior, e você tem aos outros extremos, por exemplo, Ribeirão Pires, que tinha grande parte da sua sustentação em serviços de turismo. Rio Grande da Serra também um pouco, né? Então são também cidades que sofrem. Mauá, ela tem uma característica de exportar trabalhadores. Então a pessoa mora em Mauá, mas ela trabalha em outras cidades do ABC. Obviamente que você percebe a arrecadação num sentido de queda de ISS, você percebe a cidade se tornando cada vez mais dormitórios. São Caetano, por exemplo, teve uma queda de abertura de empresas, mas como a Qualidade, que é uma empresa industrial, aqui, parque industrial e parque tecnológico, você conseguiu manter a empregabilidade aqui e o impacto foi um pouco menor. A gente vê o impacto em São Caetano, por exemplo, nos grandes pontos e picos de pandemia, mas ela vai se arrefecendo. Estamos no final de 2020 e a expectativa para 2021 é o fim da pandemia e uma boa retomada econômica.